Muito boa tarde para você que acompanha as redes sociais do Grupo Independente. Nós falamos aqui em frente à sede administrativa da cooperativa Languiru, também ao Agrocenter, como você pode ver ao fundo. Acontece na tarde desta terça-feira uma manifestação por parte dos agricultores associados à cooperativa Languiru, que pedem a renúncia por parte do atual presidente da cooperativa, Dirceu Bayer, e também da diretoria, outros membros da diretoria. Além disso, eles também pedem, dentre outras coisas, a participação mais efetiva dos colaboradores, dos associados, nas tomadas de decisão da cooperativa neste momento de reestruturação que a cooperativa vem passando. Como você pode perceber ao fundo nas imagens, com auxílio do meu colega Jonas de Siqueira, os manifestantes já começam a se reunir aqui em frente ao Agrocenter. Já cerca de 30 pessoas estão por aqui, trouxeram faixas, tem caixa de som. A manifestação, que estava prevista para começar por volta da 1h da tarde, teve um pequeno atraso para que todos os produtores, agricultores e associados que queiram comparecer e prestigiar então e comparecer para esta manifestação possam chegar. A gente vai conversar agora com um dos organizadores dessa manifestação, Gerson Pot, ele que foi associado à cooperativa Languiru e que está puxando à frente, ajudando a auxiliar aqui nesta manifestação agora na tarde dessa terça-feira. Vamos ouvir dele. Muito boa tarde, Gerson, obrigado por atender aqui a Rádio Independente. Quais são então as principais reivindicações e por que vocês estão aqui na tarde de hoje? Boa tarde. Boa tarde. É que na verdade a gente tinha que deixar o nosso serviço em casa para trás, né? E dar apoio para os associados. Porque eu sou um associado que foi excluído porque nós queríamos saber a verdade há mais de 4 anos atrás. Hoje nós estamos nessa pendência da justiça, a justiça é lenta, né? Só que nós tivemos que entrar em campo novamente, porque hoje a Languiru está em liquidação, na verdade. Esse é o foco do presidente hoje, e não respeitando a voz do produtor. E quando pede uma reunião, o produtor é debochado. E, na verdade, a cooperativa é do associado. E o associado tem que tá deixando bem claro, né, que sem a cooperativa, os preços, tudo vira um monopólio, a produção vira um monopólio, as multinacionais tomam conta e o cooperativismo vai sumir no Vale do Taquari. Isso é prejudicial para toda a cadeia produtiva do frango, seja do frango, do suíno, porque hoje o problema não é a venda dos frigoríficos, o problema é bem pior. O problema é olhar para dentro da cooperativa Languiru. Esse é o problema, é fazer uma auditoria séria, serena, dentro, e levantar todos os desvios que foram feitos os anos inteiros que estão aí pendendo. Porque tem vários processos rolando na Polícia Federal, 2 estão na investigação e um está em fase final de processo, que é a evasão de divisa, todo mundo sabe o que é, né? E esse está à frente da cooperativa Languiru, que hoje quer liquidar praticamente ela. Só que a dívida da Languiru, vendendo os frigoríficos, não vai bater. Aí o restante, o associado tem que pagar, não resta outra dúvida. Gerson, vocês pedem, dentre algumas coisas, a saída do presidente Dirceu, certo? E também a participação dos associados em assembleia nas tomadas de decisões, isso mesmo? Ou tem alguma outra reivindicação por parte de vocês? E também poderia comentar sobre o medo dessa venda para alguma multinacional por parte de alguns ativos da cooperativa. Com certeza que hoje a cooperativa sem seu associado não é nada, né? E o associado tem que ter vez e voz. Ele não pode ter medo de abrir o seu raciocínio para o presidente, porque ele é pago, na verdade, para administrar. Isso não está sendo feito. O produtor está sendo ameaçado e quem abrir a boca pode perder a produção. E o que nós estamos pedindo para todo mundo participar da próxima assembleia, né, que vai ser decidida, né, para ter direção de toda a diretoria, conselho de administração, conselho fiscal e presidente e vice-presidente. Tá bem, a gente agradece a participação do Gerson, momento que agora começa a manifestação aqui, as pessoas começam a falar no microfone, a gente vou pedir com o auxílio do Jonas de Siqueira para a gente mostrar ali o associado que está falando. E começa por agora. Vamos ouvir então um pouco. Mas o associado hoje não tem voz, não pode falar,
Isso nós vimos na sexta-feira. Na sexta-feira tinha uma reunião onde só o Dirceu falou. Quando teve uma outra pessoa que tentou se exaltar um pouco, ele foi debochado. Ele foi literalmente debochado. Então eu peço hoje que não é só o associado, não é só os funcionários, mas eu quero saber, eu quero que a opinião pública fique sabendo a real situação da Languiru. Porque uma coisa, ir na rádio falar que está um bom momento, que está uma beleza, isso é uma coisa. E aí, umas 2, 3 semanas depois, ela está falida. Ela está sendo vendida para um grupo multinacional, sem a aval de nenhum produtor. Porque simplesmente é uma pessoa só que está fazendo essa negociação. Porque tu pergunta para o Conselho Fiscal, não sabe de nada. Pergunta para o Conselho de Administração, não sabem de nada. Então, quem sabe de alguma coisa? Então, eu peço, mas assim, encarecidamente, o pessoal chega mais perto aqui, isso não se preocupa, ninguém está aí para machucar ninguém. Nós estamos aqui para reivindicar que seja feita uma comissão para negociar junto com esses pessoal que está comprando a cooperativa. Mas agora é o seguinte, eu gostaria muito de ver muito mais associado aqui, mas a questão é o seguinte, tem muito associado que ou estão com medo, ou estão com dívida, mas se a Languiru for vendida, o que vai sobrar para nós? Aí ele fala na rádio que já alguns dias eu não escutei mais. Hoje de manhã eu escutei na Rádio Popular uma propaganda dizendo Languiru alimentando gerações. Se ela for vendida, se ela quebrar, vão alimentar com quê? Essas gerações futuras? Então eu fiz um desabafo na rádio a hora esses dias. Eu acho que isso repercutiu um pouco não sei se foi só no estado ou foi fora do estado, mas eu sei que fora do país também repercutiu isso. Que meu pai, nós quebramos com a Copave, Cooperativa Vale do Alto Taquari, sede em Lajeado, nos anos de 1980 e 81. O que aconteceu naquela época? Tinha a mesma falácia o que está acontecendo hoje na Languiru. Igualzinho, a mesma falácia. Tá tudo beleza, tá tudo bom, tá tudo uma maravilha. Mas, isso para o associado. Para o associado ainda botar a fé e assinar mais alguma coisa. Mas em segundo plano era o quê? Já estava sendo liquidada, já estava vendendo a empresa na época. Então nós quebramos com a Languiru, eu e meu pai, a minha família, passamos dificuldades, muita dificuldade. Depois disso, nós reerguemos de novo, porque nós somos alemão meio cabeçudo, Westfalen, Dickkopf, né? Então nós recomeçamos de novo. Mas para nossa surpresa, minha e do meu pai, em 2013, o meu pai, ele queria pegar um dinheiro na poupança para ir para Piratuba, para se divertir um pouco. O que aconteceu? Todas as contas dele estavam bloqueadas, tudo que estava no nome dele estava bloqueado. Por quê? Porque tinha um advogado de porta de cadeia que mexeu no processo da Copave, 30 anos depois. Então eu pergunto para vocês, associados, imprensa que está aqui, 30 anos de hoje até 30 anos, até quando vamos alimentar gerações? Com essa situação. Por isso a minha indignação. Isso faz um ano, mais ou menos, que o Dirceu me procurou, me ligou, fez uma proposta para mim, quis falar comigo. Aí eu fui atendido, fomos recebidos lá.
eu e o Dirceu e o Euclides Andrade. O que aconteceu na época? Ele me botou na parede. Ele me botou na parede. Me quis fazer medo para mim. Aí eu falei o seguinte, Dirceu, hoje o senhor é presidente, mas é associado que nem eu também, né? Então, acontece que nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas ele achava que ele era o dono, ainda acha que hoje ele é o dono. Ele pode comprar os funcionários, pode comprar os juízes, pode comprar os advogados que ele tem, que nós estamos pagando. Tudo está sendo pago por quem? Pela cooperativa Langiru. E a cooperativa Langiru, de quem é a cooperativa Langiru? Se eu estou numa reunião, numa assembleia, a primeira coisa, a cooperativa é do associado. Só para quê? Para o fim da festa, varrer o salão. Então, ó, meus amigos, de repente eu vou falar mais um pouco depois, mas eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Paulo Birk. Manifestação por parte dos associados que estão aqui na tarde desta terça-feira. Vamos continuar ouvindo. A todas e a todos. Quero dizer que o Sindicato da Alimentação está aqui presente, dando a logística para que esse evento possa e pode se fazer com a maior tranquilidade, cada um defendendo a sua opinião. Isso é importante, isso é democrático. E dizer também o seguinte: o Sindicato da Alimentação não deixa de estar preocupado, e muito, porque a gente já viu por muitas vezes a questão dos trabalhadores dentro da fábrica, num processo de venda ou de transferência que é muito traumático para eles. E a gente está, sinceramente, muito preocupado com os trabalhadores do laticínios agora, nesse momento, porque já foi feito o negócio com a Lactalis, uma empresa multinacional, e que o sindicato tem muita divergência, e não é só aqui no município, mas é em todo o Brasil. Eles vieram para cá para pegar o monopólio, estão comprando todas as empresas de laticínios e fazendo o que bem entende, tanto com o produtor como com o funcionário. Inclusive, o acordo coletivo dos trabalhadores de 2021 e 2022 não está fechado nem até hoje, que não repassaram nem a inflação para os trabalhadores. Então, nós estamos preocupados com isso. Independente do movimento que está ocorrendo aqui hoje, a gente está preocupado com isso. E esse evento aqui, ele está sendo transmitido por vários canais virtuais, também acompanhado pelos prefeitos e apoiado por eles, do G7, e vários deputados também estão acompanhando esse evento aqui. Então agora, antes do Paulo se manifestar, vou passar a palavra para o Gerson. Agora a gente vai ouvir o Gerson, que deu uma assim, estou me pedindo o seguinte, entrevista um pouco antes para nós. Vamos continuar. O Gerson também já ia falar disso, sobre a lista de presença. Por favor, que todos assinem a lista de presença, é importante. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, que teve coragem de sair e não se deixou peitar como muitos produtores e funcionários que aconteceram no dia de ontem. Isso tem que tirar o chapéu.
Porque uma cooperativa, para ela funcionar em cima de ameaça, não funciona. Porque o dono da cooperativa é o associado. Muitos lembram, há 4 anos atrás eu fui um associado expulso porque eu sabia demais. Foi o vice Renato, foi junto. Foi o conselho fiscal, foi junto. Hoje o Silmar Rhodes faleceu, não sabe como é que vai ficar. Né? Tem o Eliseu Babel e o Pipa, da Westfália. Né? E aí foram mais expulsos o Décio Schneider e o Sérgio Lankner. E depois foram mais outros associados expulsos sem assembleia. Né? Só que eu fiquei naquele dia, nós fizemos a nossa parte. Só que tem gente que se acovardou, se deixou vender por um salsipão. Aí vocês imaginam o caráter do associado se vender por um salsipão, em vez de ver a realidade que estava acontecendo. Hoje o resultado está aí. Todo mundo está vendo o resultado aí. Não tem gestão, gente. Vocês acham que vender os frigoríficos vai solucionar o problema da Langiru? O problema não é o custo financeiro, não é o custo de produção. O problema é no caixa, no bolso. O dinheiro entra, só que ele sai. Isso tem muito bolso que está enchendo e está enchendo. Isso tem 3 processos na Polícia Federal. Um está em excesso final, por evasão de divisa, vocês sabem o que é. Não somos nós que fomos expulsos, foram um associado que mantiveram ele. E tem mais 2 que estão em andamento. Aí eu imagino assim, depois de 4 anos a gente tem que entrar de novo em campo, porque tem familiares trabalhando na Langiru, produzindo para a Langiru, vizinhos, e a gente tem que usar a camisa para de novo se jogar no jogo. Para começar a alertar para o pessoal novamente o que está acontecendo, que nós alertamos há 4 anos atrás e ninguém nos deu ouvido. Ninguém. Nós fomos ali esculachados numa assembleia, onde o associado, quando eu falei que os 2, o Terceu e o Renato, os 2 deviam ter saído e ter feito uma comissão para nós olhar o que tinha. E simplesmente teve 2 do conselho que deram risada. Isso é deboche. Aí nós saímos da Langiru de cabeça erguida, porque nós sabíamos que nós íamos chegar nesse ponto aqui. Aí nós fomos para uma outra cooperativa. Eu saí com a minha propriedade para outra cooperativa, né? De cabeça erguida. O que aconteceu? Eu ia colocar meu leite e eles iam colocar os porcos. Estava tudo combinado. Só que, quando a perseguição e a doença mental de uma pessoa já vai acima de tudo, né? Ele começou a me perseguir na outra empresa, numa outra cooperativa. Eu fiquei 7 meses sem alojar porco, leitão. Eu tenho terminação. E a minha grande sorte foi, numa tarde chuvosa, eu fui para Agrovale. Aí eu passei na BRF. O que aconteceu lá? Eu encontrei um amigo que em 2007, 2008, eu era coletor de leite, eu puxava leite para a Langiru aqui para a fábrica. Ele fazia as análises do leite, né? E ele era um dos chefes ali dentro. Daí eu expliquei para ele. Daí ele disse, não, nós vamos te agregar, nós te conhecemos. E disse lá, eu estou produzindo para BRF. Não posso me queixar dos técnicos. Eu sou muito melhor atendido lá, porque hoje vocês estão sendo atendidos aqui. Vocês acham que eles têm um técnico que tem um curso básico de um colégio agrícola? O pessoal não se profissionaliza. Eles fazem grupo técnico agrícola, ganha vaga, mas só que eles não se profissionalizam. As doenças são novas. Sempre tem uma coisa nova entrando. Ali não. Ali em cada 14 dias os caras têm curso. Isso falta aperfeiçoamento aqui.
a gente leva o que uma empresa privada fazia anos atrás, a cooperativa está fazendo. E o que essa empresa privada faz o sistema de cooperativismo. Só que o que eu quero dizer? Com essa venda dos frigoríficos, né, como ele está citando, quer fazer, isso vai virar um monopólio, não vai ter mais concorrência. Todo mundo vai virar escravo. Todo mundo vai virar escravo dessas empresas. E aí fala numa reunião que tem chineses interessados, todo mundo sabe o resultado disso aí. Então eu vou falar mais ainda. Tem mais gente que quer falar, se disponibilizar. Obrigado, Gerson. Mais uma vez dizendo que a lista de presença está aqui perto da caixa de som, exposto nas lixeiras aqui que servem de mesa. Então, pedimos que todos os associados venham aqui e assinem a lista. Agora vamos passar a palavra para o Paulo Birk, do Estrela. Boa tarde a todos. Nossos agradecimentos às que vieram. Eu acho que já foi falado pelo Henrique, este aqui vai ser um ato democrático. Ninguém saiu de casa para vir fazer quebrar nada aqui na Languiru, muito pelo contrário. Nós queremos nos somar a tudo que está acontecendo. Mas eu, com muito orgulho, vou me apresentar. Paulo Roberto Birk, sou do município de Estrela, da localidade da linha São Jacó, matriculado sob matrícula 16.441, produtor de leite. Há 21 anos atrás eu sofri um acidente que me deixou numa cadeira de rodas, mas não me impede de estar aqui, não me impede de estar produzindo lá na minha propriedade. Com muito orgulho também falo que eu tenho uma filha de 7 anos e a ela que eu quero me dirigir. Eu vejo aqui mães com crianças no colo e eu fico pensando, seu Henrique, nas gerações futuras. Eu fui da primeira turma do grupo de sucessão rural, que nós temos mais um colega aqui vestindo com orgulho a camiseta. Mas sucessão rural para quê? Sucessão na agricultura familiar para quê hoje? Sucessão na Languiru para quê? Se chegamos a um ponto de que ela vai vender tudo que ela tinha. Nós estamos falando do universo aí de mais de 2.000 associados com produção, mais outros 4.000 associados sem produção. Nós estamos falando no universo de 6.000 associados da nossa cooperativa Languiru. E que pena que chegamos a esta situação. Eu acho que nós precisamos sim, agora, ser ouvido, porque nós exigimos mais transparência sim. Não dá para aceitar ser dito numa reunião de que foram feitos investimentos de mais de 100 milhões nas plantas frigoríficas, porque já se pensava na venda delas. Poxa vida, mas isso passou por alguma assembleia? Alguém em algum momento falou para o produtor que daqui a 2 anos a cooperativa vai ser vendida? Ninguém falou isso. Há meio ano atrás, nós estamos falando nem dá meio ano, novembro se falava que a Languiru está perfeita, né? Faturamento recorde, para nós chegarmos em janeiro, começar a ter falta de pagamento de transportador, falta de pagamento de fornecedor, né? Não é possível que em 2 meses mudou tudo isso. E aí, eu como associado digo que eu sou culpado. Eu sou culpado porque numa assembleia eu permiti e dei a minha confiança a uma pessoa fazer os nossos negócios pela cooperativa. Ali nós erramos. Nós demos poder demais para uma pessoa pensar por 6.000 associados. E quando a gente está aqui fazendo o manifesto, a gente se preocupa também
com os trabalhadores das nossas plantas. 3.500 colaboradores, o que vai acontecer? Quando eu ouço de manhã o prefeito de Teutônia dando uma entrevista ao jornal a Rádio Hora, né, que eles não são aceitos para uma reunião, e quantas vezes já fizeram essa solicitação? Nós tivemos o movimento dos sindicatos hoje reunido aqui em Teutônia, não sei se o pessoal está aqui conosco, né? Mas também exigindo uma conversa com a direção, não foram aceitos. Então a gente fica se perguntando até que ponto a gente está sendo respeitado, até que ponto a gente está sendo as coisas transparentes. E um detalhe, eu esqueci de dizer que eu sou o conselheiro setorial da área do leite. Então eu acompanho há 3 anos, a cada 14 dias, reuniões, e nunca foi falado de um número. Sempre foi falado de que a Langiru está bem. Então não dá para entender o que está havendo. E acredito que esse movimento aqui não é para questão política, nada disso. Nós só queremos fazer com que se faça justiça. Se houve lá atrás injustiça contra um grupo de associados que foram excluídos porque já naquela época tinha irregularidades. E se naquela época permitimos que isso acontecesse, hoje todos os 6.000 associados estão sentindo o que aconteceu. A manifestação ia, neste momento, por parte dos demais associados, durante uma fala deste associado que pede a transparência. Eu não sei se alguém do Conselho de Administração está aqui, deveria de estar, porque são nossos representantes. Quantas vezes nas reuniões foi dito, mas nós não sabemos de nada. Poxa, se o Conselho de Administração não sabe de nada, o que estão fazendo? O que estão fazendo? Faixas estão por aqui, cartazes. Não é possível os associados. Nós temos 11 membros da diretoria, 8 do Conselho de Administração e mais os 3 efetivos. Como é que nós não sabemos de nada? E por que nunca foi aberto um... Movimento este que acontece aqui em Teutônia, na tarde desta terça-feira, teve início por volta da 1h30 da tarde e reúne centenas, dezenas, na verdade, de associados aqui da cooperativa Langiru. Está acontecendo em frente ao AgroCenter Langiru, muito próximo à sede administrativa. Tanto o AgroCenter quanto a sede não estão atendendo ao público na tarde desta terça, estão com placas de expediente interno. Então, a Langiru também, Rádio Independente, solicitou algum posicionamento por parte da cooperativa. A cooperativa disse que não iria se manifestar e também não tivemos nenhum retorno a partir deste contato feito. Seguimos em contato com a Langiru, porém nenhum retorno ainda foi obtido por parte de nós da reportagem da Rádio Independente. Seguimos acompanhando então a fala do Paulo, que é um dos associados da cooperativa que participa desta manifestação. Eu fico pensando naqueles que têm chiqueiros e aviários lá de 20 anos atrás, que as novas empresas não vão aceitar. Como é que vai ser isto? Então, estas perguntas precisam ser esclarecidas. Elas precisam ser respondidas por quem compete, e por isso que a gente vem aqui nesta mobilização para, junto com todos, poder criar essa comissão e acompanhar de perto. Se a Langiru não tiver mais outra alternativa a não ser a venda, nós temos que definir essa venda em conjunto, com todos os associados e não por uma pessoa em 4 paredes. Tá aí, fim da fala do Paulo, e vai seguir por aqui essa manifestação. Vai falar o Schneider, ele pediu uma parte aí, e depois o presidente do Sindicato da Alimentação de Montenegro. Boa tarde a todos. Meu nome é Décio Francisco Schneider, sou de Westfália, produtor de frango com 2 aviários de 130 por 14. Na época, eu levantei na Assembleia de 2018 e questionei o presidente o porquê tirar o Conselho Fiscal, se ele tem autonomia sobre o senhor. O que o presidente fez na época? Me expulsou
me ganchou 8 meses sem poder produzir frango, nem pude entrar em outra empresa. Quando eu entrei na BRF, a BRF começou da mesma maneira me prejudicando, sempre fazendo nota e deixando 3 meses parado. Isso me aconteceu, que nem o meu colega antes colocou. Ele está perseguindo nós até hoje. E os associados simplesmente não acordaram. A gente não queria prejudicar a imagem da Langiru, mas hoje está numa situação, não tem mais como não queimar a imagem. Ou vocês fazem uma coisa, tirem esse cara do poder, ou vocês vão junto procurar. Vocês que escolhem. Está nessa situação. Quando na época eu coloquei para vocês, vocês acharam o que esse produtor está dizendo, mas hoje todo mundo sabe o que aconteceu. E mais, eu quero dizer uma coisa, sucessão familiar. O meu avô era fundador da Langiru, dos primeiros 100 sócios. Os pais eram produtor. Eu, como produtor, fui expulso. Onde está a sucessão familiar da Langiru? Não tem. Ele simplesmente quer os caras no poder para ele poder fazer o que ele quer. Na época eu já falei, ele vai vender vocês junto para uma outra empresa. Hoje está nessa situação. Se alguém quiser fazer algo, é hoje. Não deixe vender honesto. Hoje, amanhã, ele vendeu outra indústria. Ele, o leite já assinou. Então, se preparem. Quando vocês forem para uma multinacional, vocês não mandam mais nada. Isso aí. Valeu. Obrigado. Tá aí, a participação de outro ex-associado da cooperativa, que também foi expulso por ter solicitado um conselho fiscal conforme ele. Não é o presidente do Sindicato de Alimentação de Montenegro. Mais um a se manifestar, presidente do Sindicato de Alimentação do município de Montenegro. Vamos ouvir. Não é um grande prazer, mas é uma notícia que veio para nós dentro dessa Assembleia que me parece um pouco descalço, fizeram com os produtores, que a gente está assistindo, ouvindo todas as falas de todos os produtores, e grandes produtores, que são a alavanca da Langiru. Então eu quero dizer para vocês, nós que representamos os suínos aqui em Poço das Antas, que temos 7 mil trabalhadores, nós nos preocupamos muito, sim. Nós ouvimos muito na mídia, mas nós não podemos ser analfabetos midiáticos. Nós temos que ver a fundo e ouvir muita verdade dos associados que aqui falaram, que tem essa voz, esse grito que nos orienta, que nos diz para nós, olha, está errado as coisas. E eu vou pedir para os associados, sim, para todos os associados, que queiram os representantes dos trabalhadores, dos suínos, da ave, do leite, estejam lá presentes para ver essa negociação. O que eles estão fazendo? Porque basta, gente, porque eu acompanho 19 cidades, vejo um monte de falcatruas e a gente luta tanto. E não vai ser essa que nós vamos perder a luta. Eu quero dizer assim para vocês, vocês estão de parabéns de ter vindo até aqui, partilhar conosco, estar com a gente, esses produtores que eu tenho o maior respeito, que são os produtores da Langiru. E assim seja, e uma boa tarde. Tá aí, fala do presidente do Sindicato de Alimentação do município de Montenegro, vai continuar por aqui. Obrigado. Mais uma vez, estou pedindo para reforçar a lista que não assinou. Por favor, é importantíssimo aí para os organizadores do evento que a lista de presença seja assinada. Tá bem, gente? Vamos dar 2 minutos para o Elemar. E depois a Marisa. Primeiro o Elemar. Você pode seguir acompanhando esta manifestação no Instagram, RD Independente, e também no programa Independente Esportes, onde irei passar neste momento um boletim. Mais tarde voltamos aqui com nova live diretamente
da cidade de Teutônia, onde acontece essa manifestação em frente ao Agrocenter Langiru. Na reunião, nós, produtores, e ele faz a falácia dele, e nós vamos para casa trabalhar. A opinião pública, o povo que vai no mercado, o povo que vai no posto de combustível, o povo que está vivendo aqui no nosso município de Teutônia, mas eu sou de imigrante, mas também temos muitos associados lá. Eles têm que saber o que é Langiru. Não é, a Langiru hoje não é mais o que ele está falando na rádio, que é a melhor coisa, a melhor opção, que é a maior cooperativa. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Isso não existe. Então, todos esses anos ele está falando que é o melhor momento, que a cooperativa é a melhor coisa que tem. Falando mal das outras empresas para levantar o moral dele. Então, não existe isso, meus amigos. Nós queremos participar disso. Eu falo o que o meu amigo Paulo falou. Eu também me culpo. Eu estava nas assembleias. Mas o que acontece? Ele tem tantos advogados trabalhando para ele, que nós estamos pagando. Aí eles fazem essas mudanças, essas tudas, que eu não tenho muito estudo. Eu vou pouco na aula porque eu tenho que trabalhar. Tá? Então eles fazem isso, essas mudanças, no apagar das luzes, e só fala o cabeçalho. Temos que mudar o estatuto, por isso, por aquilo. Mas, nas entrelinhas, que mora o perigo. E aí, ele fala, não, mas agora o churrasco está pronto, a galinhada está pronto, ou o colono tem que ir para casa, porque ele tem que cuidar das suas vacas, tem que cuidar das coisas. Mas vamos aprovar essa coisa logo e vamos para casa. Aí está hoje o nosso problema. Se o Dirceu fosse um pouco mais humano, ele ia dizer, meus amigos, realmente eu vou pegar o meu chapéu e vou sair, eu vou deixar para vocês isso. Mas isso hoje vai ser muito difícil acontecer, porque quem vai pegar isso? Quem vai ter que reestruturar essa nossa cooperativa? Desse jeito que ele está agora. Por quê? Não tem mais crédito em nenhum lugar. Eu tenho de fonte segura que não tem crédito em nenhum lugar. Talvez tem crédito ainda em algumas coisas que são escusas, que não posso falar aqui. Mas em bancos ou em instituições de crédito não tem mais crédito.
Então eu peço para vocês, divulgam isso para a opinião pública. Eu ainda tô assim, tô feliz que as pessoas que vieram aqui, mas eu imaginei que hoje tivesse aqui mais gente. Mas aí, hoje tu vê realmente as pessoas que têm um pouco de fibra, que têm um pouco de coragem, né? Não adianta falar bonito lá, não sei o quê, mas tem que estar aqui, né? Aí tem um amigo meu que disse assim, pois é, Henrique, não sei, talvez vai ter represália. Cara, cagado e meio, muda o quê? E se hoje nós estamos aqui, nós estamos reivindicando o quê? O melhor da Langiru. 67 anos a Langiru. Eu tenho 30 e poucos anos que eu trabalho com a Langiru associado. 30 e poucos anos. Eu não quero que amanhã os meus filhos, os meus netos vão dizer, vocês não fizeram nada, não fizeram absolutamente nada, deixaram o vivente vender isso e vocês estão com as contas. Isso, antes eu comecei no início, eu queria terminar essa fala ainda minha, da falecida Copave. Eu sempre falo da falecida Copave, né? Isso é muito complicado, muito. Isso eu garanto que a maioria aqui que tem pouco cabelo, ele sabe o que era a Copave, mas os mais novos talvez não sabem. Isso era triste. Isso tinha... o meu pai fazia parte da cooperativa anos, né? Então, a mesma coisa está acontecendo aqui. Para os bancos é um balanço. Para o associado é outro balanço. E para o associado é outro. É banco, é associado e o verdadeiro. Me desculpe, o verdadeiro balanço. Esse que está acontecendo. E o que é para os bancos é uma coisa, para pedir mais dinheiro. Mas parece que os bancos agora fecharam a torneira. Pelo que eu sei, fecharam a torneira. Né? Então, são três... me ajuda ligeiramente. Três balanços no fim do ano. Um que vai para a Assembleia, e um que é o verdadeiro, que está engavetado lá, e o outro que vai para os bancos. Assim é a coisa. Mas eu peço de novo, encarecidamente, divulgam isso, porque o cara que vai lá no mercado, que não é sócio, ele vive disso também, ou trabalha lá, tem um funcionário que tem a família. Isso hoje nós temos, quantas famílias nós temos hoje? 6 mil associados, vezes 3, quantas pessoas dá? Né? Que vivem disso. 18 pessoas só, né? Sabe, que vivem disso. Isso, hoje, as prefeituras, elas têm muitas prefeituras que vão quebrar. Se a Langiru, você foi. Mas aí ele vai dizer assim, não, mas a Langiru não vai quebrar, a outra empresa vai assumir. Sim, assim foi a Copave também. A outra empresa vai assumir. Não assumiu coisa nenhuma, foi vendido tudo e ainda tem gente pagando dívida agora. Então, hoje eu fiquei sabendo que lá dentro da direção, lá junto com o conselho, tem uma pessoa que está fazendo a liquidação da cooperativa. Eles estão fazendo a liquidação. Uma pessoa estranha que eu particularmente não conheço. Eu não conheço, mas tem uma pista de fonte segura que ele está fazendo a liquidação do patrimônio da Langiru. Então, assim, eu tenho que deixar a palavra para os outros um pouco. Alguém tem alguma coisa ainda a falar que gostaria de pôr? De repente, daqui a pouco eu me lembro de mais alguma coisa. Tem umas anotações aí. Valeu? Valeu, Henrique. Sempre é válido. Agora nós vamos chamar o Elton Eggers para dar uma palavra aqui. Continua os associados aqui da Langiru falando sobre a situação, falando suas experiências e como está o dia a dia dos agricultores e também
pedindo a saída do presidente Dirceu Bayer, bem como participação dos associados nas decisões da cooperativa em assembleia. Um ano para cá, ou dois, isso já faz muito tempo que nós precisamos mais transparência. Eu também fui afastado da Langiru por não concordar com algumas ideias. Associados que foram excluídos dos membros de associados, que foram excluídos deste quadro, estão falando por aqui. Este já é o terceiro que fala. E vamos ouvir. Por incrível que pareça, eu criei frango para Langiru durante 30 anos. E um certo dia eu não era mais ninguém. Por que a gente não é mais ninguém? Porque a gente discorda de algumas coisas. Isso é natural no processo progressivo das pessoas. Nós precisamos mudar, mas para melhor. Né? Por que a Langiru chegou nesse ponto? Ela chegou nesse ponto porque se ajuntou um grupinho que tomou conta de todos os associados e o seu devido patrimônio. Hoje se pergunta quantas dívidas a Langiru tem. Isso é muito difícil dizer e vai continuar inseguro por um bom tempo ainda. Deveria que ser transparente. Nós precisamos de transparência. Eu acho que qualquer empresa, para chegar a lugar algum, ela tem que ter transparência. Transparência em tudo, e principalmente quando se trata de uma cooperativa. Né? Então, eu hoje estou na concorrência, eu não estou aqui para só dizer algumas palavras, mas eu trago junto comigo uma mágoa, porque eu tinha 30 anos de casa e hoje sou apenas um associado na Langiru, apenas, sequer consumidor. Então, vamos prestar atenção. Os que me antecederam, acredito que tem mais história do que eu, mas ela é muito tenebrosa. Eu tenho amigos que foram expulsos da Langiru, que começaram do zero, que quase faliram, que sua família quase passou fome, até que eles se ajuntaram e vamos em frente, porque o mundo é grande. Então, pessoal, bem curtinho, a Langiru precisa de uma outra administração. Se essa aqui continuar mais um ano, a Langiru se foi. Né? E o preço depois vai ser muito alto. E quem sabe até as nossas propriedades vão junto. Obrigado a todos. Aí, fala de um outro associado que foi excluído do membro de associados por, segundo ele, discordar das ideias da atual administração. Vamos seguir ouvindo um outro associado. É lamentável que o povo está aqui, os associados estão aqui hoje, porque não precisava ter acontecido. Porque 4 anos atrás, quando nós apontamos erro, ninguém acreditou em nós. Nós levamos junto na bunda, saímos expulsos da reunião. Hoje, muitos colonos estão vindo a mim. Aquela vez nós erramos. Agora é tarde. Aquela vez estava em tempo. Hoje é tarde demais. É lamentável. Quantas famílias dependem da Langiru? Se não mudar essa administração, pode escrever que o resto vai junto. É lamentável ser chutado numa reunião de 600, 700 pessoas. Uma coisa que nunca aconteceu em todo o país. Tirar um conselho fiscal de uma empresa. Isso não existe. Mas aqui existe. Na Langiru existe. Isso é lamentável. Eu saí profundamente lamentável da Langiru. Chutado. Só que hoje, meia dúzia de pessoas possam apontar o dedo na cara. Que a cada vez botou contra nós. Que as falcatruas que foram feitas. Eu aponto o dedo na cara de cada um que quer me processar, que me processa. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Por aqui seguem os associados falando, lembrando que essa manifestação teve início por volta da 1h30 da tarde desta terça-feira e foi organizada justamente pelos associados e também agricultores da Langiru. A gente fez contato com a assessoria de imprensa da Langiru ontem e hoje novamente e não obtivemos nenhum retorno. Hoje a sede administrativa, assim como o AgroCenter,
que você pode ver aqui nas imagens, estão fechados, estão com a sede com expediente interno, e o AgroCenter a gente consegue ver em alguns momentos funcionários que chegam a ver aqui a manifestação, mas seguidamente retornam para a parte de trás do estabelecimento. A gente segue aqui acompanhando, vamos ouvir o que o Paulo, um dos associados excluídos do quadro por questionar Dirceu Bairo, o atual presidente, está por aqui falando. Vamos ouvir. Vai vender todo o patrimônio. Todo o patrimônio. Se venderem hoje os frigoríficos não são o problema. Falei antes. O problema são os bolsos. Esses são os problemas. A Langiru vai sumir do mapa e os produtores vão passar fome, vão perder as propriedades. Exemplo, Consulate. Vocês se informaram como é que está acontecendo com os produtores de lá? Aqui o buraco é maior ainda. Gente, a dívida da Langiru passa os 2 bilhões. Não sai os números ali. Mas nós temos dado de banco. De banco. De banco. Onde é que vocês acham que está o patrimônio de 2 milhões? Aí ele disse, não, nós podemos vender, temos 180 milhões ainda em caixa. No rabo dele. Ali está o caixa dele. Gente, vamos colocar as coisas no lugar. Outra coisa, há 5, 10 anos atrás, tem muito associado aqui que parou com a produção. Naquela época ela era valorizado. Claro, trabalhava, entregava a produção. Hoje, quando tem assembleia, se não tem produção, é parado. Na entrada, não tem direito a voto, não tem direito a nada. Só que há 5, 10 anos atrás, quando estava produzindo, quando tinha um problema, eles estavam parados no pátio do produtor. Aí sabiam. Só que hoje, o associado antigo, muitos devem saber, ele tem cartão azul, tem tudo, mas só não tem direito a reajuste nada. Um associado que peleou anos para manter a Langiru, para colocar a Langiru, onde é que está hoje? Muita gente não sabe. Outra, os bancos, conversa que sai daqui, ofereceram dinheiro. Como todo mundo sabe que ele quer negociar com os bancos. Vamos ser franco e sincero aqui. Uma empresa para fazer uma recuperação judicial, todo mundo tem direito. Só que a empresa tem que entrar na justiça. A justiça tem que dar o aval para negociar com os bancos. Só que se ele entrar na justiça, ele para na primeira porta. Por quê? Tem o rolo do Conselho Fiscal que está na justiça. Tem mais um processo que está na linha final de evasão de divisa que está no longo dele. Dos euros, todo mundo está lembrado. E tem mais 2 processos que estão em andamento pela Polícia Federal. Isso ia acabar de primeira. Aí ele lançou para os bancos. Só que o que os bancos fizeram? Pegaram os 5 balanços da cooperativa. Aí vocês vão se espantar. Vocês vão se espantar os números. Tem uma diferença de 500 milhões de caixa. Onde é que foi parar? Isso é dano de banco. Isso foi feito uma auditoria de banco. Em cima das contas. Aí vocês vão imaginar onde é que vai sair o tiro. E na próxima assembleia que ele quer fazer, a lista já é enorme para aprovação de crédito e conversa fiada e enrolação para o produtor estar lá para enrolar de novo. Eu garanto que amanhã ele vai procurar toda a imprensa, vocês, para desmentir tudo o que nós estávamos falando, que ele estava com a razão. Só que ele não consegue dar a cara e falar a verdade o que está acontecendo ali dentro. Isso é uma vergonha para todo associado. Aí ele fala que tem uma meia dúzia de cupinhos de associado que fala da mal da Langiru, prejudica o nome da Langiru. Aí tu vê cada coisa que acontece. Eles vão direto. Se informam o que aconteceu lá. Aí quem marca a mancha da Langiru? Vergonha. Será que somos nós?
Nós fomos expulsos, nós estávamos lutando todo o tempo na escura para a Langiru se sustentar. Hoje nós tivemos que organizar de novo para usar a camisa, para estar aqui. Nós podíamos estar em casa tomando chimarrão. E vocês associaram, se virem. Só que nós também temos família dentro. Nós somos criados desde o cooperativismo, desde criança. E eu quero que todo mundo se conscientize que na próxima assembleia que vai ter, nós temos que levar gente para derrubar toda a direção e sem aprovar as contas. Isso nós temos que fazer, porque nós temos como processo na justiça para entrar de novo como sócio e a justiça é lenta. A gente não sabe o resultado de amanhã. E dizer que vendeu os frigoríficos, isso é liquidar com a Langiru e ela vai sumir. Só que ela não vai só terminar com as famílias dos produtores e os empregados. O sindicato de alimentação está aí. Quanta gente que estava empenhada. Westfália. Olha, Westfália. Foi prometido um mercado em Westfália. Foram feitos financiamento para o mercado em Westfália. A prefeitura teve que mudar o plano diretor em Westfália. Westfália teve que fazer um financiamento para o asfalto. Vai dizer que eu estou mentindo. Olha só. O que Westfália investiu para esse mercado? Podiam estar ajudando vocês, produtores em terraplanagem, acesso, jogaram dinheiro fora, na ilusão. Ilusão. Aí tem gente que acredita nessas abobrinhas. Gente, vamos acordar. Vamos ser um pouco mais racional e pensar nas coisas. Tá aí, convocação para a próxima assembleia. O seu Paulo, um dos ex-associados, ele faz a convocação então para que os presentes aqui vão até a cooperativa, até a assembleia e peçam a saída então de Dirceu Bayer. Lembrando que estamos aqui acompanhando até desde a 1h da tarde e segue por aqui a manifestação. Eu comecei a fazer parte da cooperativa Langiru inicialmente como funcionária, como esposa do Renato, que era agrônomo há muito tempo atrás. E em 2002, quando a cooperativa também estava mais ou menos ruim como agora, falida, aí eu passei o Renato entrou como vice-presidente da cooperativa. E na época eu trabalhava na cooperativa Langiru. E naquele momento a Langiru estava muito mal e muitas decisões muito importantes tinham que ser tomadas. E o Renato mesmo me demitiu e eu estava ainda em licença maternidade. O Augusto hoje tem 21 anos, foi naquela época. E a gente aceitou isso tudo com o propósito de reerguer a Langiru. Imediatamente eu perdi o meu emprego e passei a assinar como avalista na época. Mas a gente fez isso por amor à Langiru. E depois disso, a Langiru conseguiu se reerguer com a participação dos associados. Os associados acreditaram, foram fiéis, acreditaram naquela administração da época. O Dirceu já fazia parte antes da administração anterior como vice-presidente. O Renato era a proposta nova. E eu, na época, eu disse para o Renato, eu não quero que tu participe, porque a Langiru está quebrada. Aí, depois eu pensei, durante a noite, eu pensei, não, o Renato vai se esforçar, a gente vai se esforçar, isso vai dar certo. E deu certo. Só que depois, lá pelas tantas, em 2017, começaram as coisas não fechar mais. Aí o Renato dizia em casa, tem alguma coisa errada, não está certo. Tem algo errado, não está funcionando, não está certo. E muitos associados viram que as coisas que eram ditas não eram verdadeiras, não acreditavam. E culminou com janeiro de 2018, o Renato se demitiu porque ele não podia mais concordar com tudo aquilo que estava sendo feito, não podia concordar. Aí nós continuamos com os nossos avais, fomos em bancos, fomos acusados que estávamos indo em bancos, nós fomos pedir para os bancos tirarem nossos avais e a diretoria da Langiru nos disse que nós estávamos
falando mal da Langiru nos bancos, mas nós queríamos salvar o nosso patrimônio. E aí, em 5 de outubro de 2018, o Renato foi excluído como associado. Nós entregávamos leite para Langiru e ele foi demitido como associado. Tanto é que ele foi primeiro acusado, primeiro ele teve que se defender e depois ele foi acusado ali na reunião. E naquela reunião eu fui barrada lá na entrada da Associação de Funcionários, eu não pude acompanhar. Esposa para trabalhar, para assinar como avalista, a gente pode ser, mas para participar, não. Então, isso são as coisas erradas que acontecem hoje também na Langiru. Era isso que eu queria colocar para vocês e também colocar que hoje tem muitos preteiros, muitos funcionários que gostariam de vir aqui corroborar com essa manifestação. Mas eles foram amedrontados, eles têm medo, eles não podem, senão eles são cerceados depois, eles não recebem a conta deles. E por isso eles não vieram. Então esse movimento seria muito maior. E eu vejo assim, que todos aqueles associados que em 2018 se levantaram, tiveram coragem, eles foram prejudicados, eles ficaram muito tempo sem produção. Muitos deles têm dívida até hoje nos bancos por causa disso. Então, isso tudo está prejudicando muitas pessoas, muitas famílias, muitos indivíduos, famílias inteiras. E isso não está certo. Então, hoje, os associados, o objetivo dessa manifestação é pedir que o associado possa participar da decisão, se precisa vender, que seja, mas que o associado possa participar e não que seja vendido por uma pessoa. Ou por um conselho de administração que talvez está sendo levado em erro e nem está entendendo o que está acontecendo. Seria isso. Muito obrigada. Tá aí, uma ex-colaboradora participa por aqui. O seu relato sobre que foi demitida ainda durante seu período de licença maternidade e vai continuar por aqui. Na palavra. Contigo a bola, Renato. Boa tarde a todos. Olha, quase eu não consigo falar, me dá vontade de chorar alto. Chorar alto, por quê? Eu fui vice-presidente da Langiru durante 17 anos. Eu me lembrei antes, quando vários e vários produtores falaram aqui, sobre a Langiru. Em 2002, os associados disseram, Renato, vai ser o vice-presidente da Langiru. Eu era o responsável pelo setor de leite, que ele me entregou últimas horas para uma empresa particular aqui do lado, de graça, de graça. E aí estava sendo vendido a Langiru para um grupo italiano, Senta. Aí eu nunca me esqueço, tudo bem, eu era meio verde em algumas coisas, mas também não sou malandro, não adianta. Se eu para ficar 10 minutos dando discurso, aí meu discurso já termina em 5 minutos. Não sou muito de dar discurso por aí. Eu nunca me esqueço, o negociador do centro sentado num lado da mesa, eu e ele no outro lado, e a Langiru estava vendida. Só sobrava, aqui tinha um supermercado, esse tinha sobrado ainda, o resto ia tudo, frigorífico de aves, suínos não tinha, leite não tinha, e as atrações, tudo. E quando eu era contra, ele me sentado na mesa me chutava nas pernas debaixo da mesa. Para eu estar a favor. Depois chegaram os caras que queriam me subornar. Tu é vice-presidente, um guri pouco. Tu tem que ganhar dinheiro. Eu disse, não, eu fui eleito pelos associados para cuidar bem da Langiru. Ela não foi vendida graças a mim e vários associados. A verdade sempre caminha em direção à luz. A verdade sempre caminha em direção à luz. O que eu quero dizer? Eu estou muito triste que a Langiru caminhou com ele para esse caminho ruim que hoje existe. Caminho difícil de volta. Onde o associado não é respeitado. Onde uma pessoa quer decidir tudo que ele acha que está certo. Não escuta associado.
Por que tem que escutar o associado? Numa cooperativa, se tem algum problema, o associado paga as contas. Paga as contas. E não é de graça. Alguém de uma cooperativa não escutar o associado, que é o dono, isso é uma vergonha, uma lástima. Então, a nossa cooperativa, tendo alguém que só um fala, inibe os outros a falar, um regime de ditadura, um regime anti-associado, isso é absurdo. Porque eu nunca me esqueço, quando eu saí, a Rose falou algumas coisas, eu estava cansado da sacanagem. Fim da falcatrua, eu posso dizer abertamente. Não é problema nas integrações, o milho e o farelo de soja, ou a convite, não é. Não é, não. São outros problemas muito graves. E esses problemas graves são verdadeiros. Então, a Langiru está num momento muito difícil. Eu acho que cada um tem que ajudar a recuperar a Langiru, mas não pagar o que essa placa diz aqui. De jeito nenhum. E hoje, para mim, é um dia tão triste, tão infeliz. Eu nunca pensei que eu ia passar nisso. Porque o associado é o dono. Eu sempre defendi que o produtor é o dono. Ele me chamava e dizia o seguinte: não, você não pode mais falar isso, porque a Langiru é das futuras gerações. Não, a Langiru é do dono, não tem futura geração. Futura geração são as que estão vindo. Então, eu confesso para vocês, eu estou triste e infeliz, onde o associado está sendo nem escutado para vender o patrimônio do suor de 67 anos de muitos produtores. E onde uma pessoa, que eu duvido da idoneidade dele, eu posso falar isso abertamente, quer vender a cooperativa para grupos estrangeiros. Talvez seja tarde demais. A dívida é muito grande. E por isso ele quer vender sozinho numa assembleia de ouvido que passa. Porque com os tempos ele queria fazer já. E agora está repetindo. E outra coisa. Estou terminando. Quando alguém não administra, ele é administrado por outros. A gente tem que administrar. A Langiru não é difícil de administrar. É só ter gente séria, gente honesta, correta. O resto vem atrás. O resto vem depois. Isso eu tenho que dizer para vocês. Me desculpe, mas eu lamento muito passar esse momento. Eu cometi, eu acho que um erro grande. Eu tinha que ter saído 5 anos antes. Eu estava ao lado de um ditador, um malandro, um sem vergonha, que nunca se preocupou com o associado, se preocupava com coisas particulares. Posso dizer abertamente. Enquanto que o associado era visto como alguém assim, para pagar os honorários de fim de mês. Eu nunca concordei isso. E vocês também sabem, em assembleias e tal, sempre disse que eu dono era associado. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Renato. A gente está chegando aí aos finalmente da nossa assembleia, nosso evento, e aí pode, deve, como é que é o nome? Moacir Pochalai. Boa tarde, caros associados. Eu também sou um deles, queria o frango para Langiru. E eu estava naquela reunião onde que o Renato foi excluído. E eu nunca me esqueço de uma frase que o Renato falou, que o associado, ele sangra para manter a cooperativa em pé. E em relação à questão da venda dos patrimônios dessa nossa cooperativa, eu não sei se nós nos perguntamos, mas tem uma coisa muito triste por trás de tudo isso. Quando se vende o patrimônio,
se eu vou trabalhar para uma JBS, outra uma BRF, ele está vendendo a nossa mão de obra junto, pessoal. Esse valor não entra na conta. Entenderam? É vendido o patrimônio e a nossa mão de obra vai junto. De graça. Alguém vai ganhar com isso. Então abre o olho. Porque hoje, apesar do descrédito da nossa cooperativa, mas nós temos um crédito muito grande, que é a nossa vontade de trabalhar, a vontade do associado. Tá aí, um associado, também dando o seu relato aqui sobre a situação. Obrigado, professor Maio. Agora convido o Franco aí para fazer, eu acho que o encerramento, não sei se é por aí mesmo. Não ainda. O Henrique vai dar mais uma bênção? Tá bem. Seguir por aqui falando o Henrique, um dos organizadores desta mobilização. Aqui só para comunicar aos participantes aqui. Segurou um bilhete. Os aluguéis que a Langiru hoje vendeu os mercados, alguns, né? O aluguel que a Langiru está pagando do supermercado Canavaro, R$116 mil por mês. O de Arroio do Meio, R$170 mil por mês. Então, em Canavaro, só há 2 semanas atrás, em um dia, no sábado, venderam para 160 mil. Em Arroio do Meio, 110 mil. Mais ou menos, aproximado. Aqui na Matriz, no sábado passado, retrasado, foi vendido R$370 mil em mercadorias. No último sábado, como eles dizem que não falta mercadorias, mas no último sábado só somou R$270 mil. Então, o que está acontecendo? Ou o povo não está mais indo lá comprar, ou não tem mais mercadorias. Alguma coisa está acontecendo. O shopping no sábado retrasado, vendeu 220 mil. Retrasado. E o último sábado, 150 mil. Em um sábado. E pagam aluguel para um mercado, eles pagam aluguel de 160 mil. Então, isso dá dinheiro, eu sei disso, dá dinheiro. Muito. Mas venderam a planta para agora pagar aluguel. Mas, vamos ao que interessa. Nós temos que nos encaminhar para ter algumas pessoas aqui dispostas a nos ajudar para fazer uma comissão, alguns dos suínos, alguns do setor de leite e aves, para fazer uma comissão para encaminhamento para nós conseguir falar com a direção. Porque senão tudo isso que nós estamos fazendo hoje também não tem valor. Nós temos que encaminhar pessoas, uma comissão, quem estiver aí disposto a botar o nome na lista, eu espero aí alguém deve ter um caderno aí para anotar. Tá? Então teria muita coisa para falar ainda, muita coisa que está engasgado, mas eu sei como que nós somos, os alemães e italianos e todas nós queremos trabalhar e hoje é um dia de trabalho. Então nós estamos trabalhando. Eu na minha concepção, nós estamos trabalhando, tentando resgatar os nossos interesses comuns. Então, se alguém tiver aqui interesse de ajudar nós numa comissão aí, no setor de suíno, no setor de aves, né? Produtores que... Então está aí, estão convidando para a criação de uma comissão
reunindo todos os tipos de associados de diferentes frentes para então fazer contato com a presidência da Langiru para dar encaminhamento às solicitações destes manifestantes que estão aqui na tarde desta terça-feira. Lembrando que a manifestação teve início por volta da 1h da tarde, 1h30, e os manifestantes pedem a saída do atual presidente Dirceu Bayer, assim como a participação deles em assembleia nas decisões tomadas pela cooperativa daqui para frente. A gente tentou contato ontem com a assessoria de imprensa da Langiru e até agora não obtivemos nenhum retorno. Hoje reforçamos o pedido para uma manifestação, um posicionamento por parte da cooperativa e não tivemos retorno. O Agrocenter, que você vê na imagem, bem como a sede administrativa que fica ao lado, estão apenas com o ambiente interno, com atendimento interno, na tarde de hoje, fechados para a comunidade. Foi colocada uma placa ainda no começo da tarde, por volta da 1h, esta placa em frente à sede administrativa e também ao Agrocenter, e não estão recebendo pessoas externas para atendimento. Seguimos acompanhando por aqui esta manifestação. Agora fala um dos associados que está convocando para uma comissão para então levar as reivindicações para a presidência da Langiru. Vamos ouvir. Não adianta daí amanhã distorcer as coisas, porque muitas vezes as coisas são faladas de um jeito e depois lá é falado diferente. Aí a opinião pública, o povo, ele não entende essas palavras difíceis. É falar o nosso popular aqui, o nosso dia a dia. E se for ainda, pode falar em alemão, sapato de pau, de qualquer maneira. Mas não botar palavras difíceis que as pessoas não entendem. Isso não adianta, isso não ajuda para nós. Mas daí, não tem mais ninguém que está a fim de nos ajudar? Ou, Gerson, tu quer colocar mais alguma coisa? Mas da minha parte, eu agradeço. Maurício, lá, o Elemar Kaltmann, também, pode botar no caderno, Elemar Kaltmann. Ele também está para... Tá? Alice quer falar uma palavrinha. Ela está meio ansiosa, meio assim, mas ela quer falar. Ela tem que falar também, né? Boa tarde, gente. Eu vou aproveitar, então, pediram para eu falar alguma coisinha. E eu vou, então, eu vou querer falar com os consumidores, né? Quem consome os nossos produtos. Então, eu tenho um recado para dar para vocês. Quando vocês vão lá no mercado e vocês vão escolher um produto lá para comprar, muitos de vocês com certeza vão olhar o preço, eu entendo. Muitas vezes a gente tem que olhar o preço. Mas, quando vocês compram um produto da cooperativa Langiru, tanto faz ser leite, carne, se vocês compram de outras cooperativas, Santa Clara, Dália, vocês estão comprando, além do produto, vocês estão comprando grandes valores. A gente veio para cá, lá em 1870, a maioria somos descendentes alemães aqui, também vieram os italianos e outras etnias certamente também estão aqui junto. E o próprio povo gaúcho, nos tornamos o povo gaúcho. A gente trabalha aqui e produz com muito amor. A gente, quando a gente tira leite, aqueles animais vieram, sabe, dos nossos antepassados, passados de geração em geração. Nós não somos uma grande multinacional que simplesmente, agora o leite está bom, a gente vai implantar uma grande granja que vai produzir muitos mil litros de leite. E no ano que vem, se não tiver mais um bom negócio, a gente vende tudo para o frigorífico. Eu não consigo fazer isso, não consigo abandonar minhas vacas. Eu amo cada uma delas, assim que elas nascem, eu estou lá junto, eu tento estar junto e cuidar bem delas. E o dia que eu tenho que descartar elas é o pior dia que existe. Sonho em ter um asilo delas ainda. Então, quando vocês compram produtos de cooperativas, vocês estão comprando verdadeiros valores. E eu acho que isso que vocês têm que olhar quando tem um produto de uma cooperativa na mesa. São valores e eles não são uma commodity. Então, eles valem mais e devem custar mais
na prateleira dos supermercados. Obrigada. Tá aí, seguimos acompanhando nas nossas redes sociais, assim como na programação da Rádio Independente FM 91.7.